um pouco sobre sistemas. Brasil, boa tarde, Cornélio. Agora a gente vai falar um pouco sobre sistemas. Até então, nas últimas aulas, a gente falou bastante sobre sinais, como que a gente trabalha com sinais, manipulação de sinais, alguns sinais típicos, é, como que a gente representa sinais usando séries. E, e agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre sistemas, né? Já que não dá, a gente vai ver que não dá para estudar uma coisa assim, ó, não dá para estudar sinais sem estudar sistemas e vice-versa, e até em algum momento as duas coisas vão se misturar bastante. Então a gente vai dar uma paradinha agora nos sinais e a gente vai ver um pouquinho sobre sistemas. Bom, sistema, como a gente já viu, é um processo, né, que é responsável por transformar um sinal de entrada, eu vou colocar aqui o x de t como sinal de entrada, em um sinal de saída que eu vou chamar de y de t. E eu vou chamar de g aqui, esse g caligráfico, como um processo, como esse meu sistema. Tá? Dessa notação aqui, então meu y de t, ele é o resultado da aplicação daquele meu x nesse meu sistema g. Então eu vou colocar ele dessa forma, eu jogo minha entrada aqui com uma tensão, uma vazão, uma torção, uma força, né, seja lá qual for o tipo de sistema que está trabalhando aqui, e eu faço a leitura do comportamento desse meu sistema, da velocidade, do nível, da temperatura, seja lá de qual for a medida que eu estou obtendo aqui desse meu sistema. Então, eu vou denotar matematicamente dessa forma aqui. Tá? Bom, para fazer esse estudo de sistemas é importante a gente conseguir classificar algumas categorias. Né? Isso ajuda, é muito importante para a gente conseguir entender como que é a complexidade do sistema, se ele é muito complexo ou não, que tipo de técnicas que eu vou poder usar para fazer essa análise ou para fazer futuramente um controle desse sistema. Então é muito importante a gente conseguir classificar sistemas, até para saber se ele pode existir ou não fisicamente. Então para isso que a gente usa essa classificação de sistemas. E a gente classifica em 5 categorias: linearidade, variância no tempo, causalidade, memória, biboestabilidade. E hoje a gente vai ver um pouquinho dessas 5 classes. A primeira classificação é a classificação de linearidade. Então, considerando essa notação aqui, o sistema linear se somente se satisfaz o princípio da superposição, ou seja, se eu aplicar uma combinação linear de entradas, eu obtiver depois a mesma combinação linear das saídas individuais. Tá? Então, vamos supor que eu apliquei um x1, né, no sistema obtive uma certa saída, se eu apliquei um x2, eu obtive uma outra saída. Né? Então, o sistema é linear se, quando eu aplicar uma combinação dessas duas entradas, vamos supor, por exemplo, a 1 e a 2 igual a 1, só para a gente entender um pouco melhor. Se eu jogar, por exemplo, x1 mais x2, então, eu vou ter a saída do x1 somado com a saída do x2. Né? Isso aqui é importante porque isso aqui que a gente viu é como uma representação em séries de um sinal de entrada. Né? Se eu representar um sinal com uma combinação de funções base, e eu souber como o sistema se comporta para cada uma das funções base, eu vou saber como que ele se comporta para a minha combinação geral. Né? Então, se ele for linear, aquele conceito de séries ele acaba sendo bastante prático para a gente. Vamos fazer um exemplo. Né? Vamos supor, por exemplo, aqui, eu vou trabalhar com alguns exemplozinhos aqui, cada classificação é um tipo de exemplo. Vamos supor que o meu sistema ele é do tipo x de t ao quadrado. Tá? Então, o que faz o meu... Isso aqui é, nesse exemplo, essa notação de entrada e saída. Então, eu jogo uma entrada no meu sistema. O que esse sistema vai fazer? Vai levar uma entrada ao quadrado. É isso que ele vai fazer. Vamos verificar, então, se ele satisfaz o princípio da superposição, ou seja, se ele é linear. Então, vamos lá. Né? Se eu jogar um x1 de t no meu sistema, o que vai ser minha saída, que eu vou chamar aqui de y1, essa entrada ao quadrado. Que é esse que faz esse meu sistema. Pega a entrada e leva ao quadrado. Muito bem. Agora, se eu jogar um x2, o que vai ser meu y2? O que vai ser minha segunda saída? Esse x2 ao quadrado. Muito bem. Agora, o que acontece se eu jogar uma combinação linear daquelas duas entradas? Se eu jogar aqui o x1 mais 1a2, x2 de t. Tá? O que esse meu sistema ele faz? Ele pega o que está aqui dentro e eleva ao quadrado. Tá? Então, toda essa expressão que está aqui dentro das chaves aqui, ele vai levar ao quadrado. É isso que faz esse meu sistema, é isso que faz essa minha dinâmica que eu estou fazendo aqui. Então, o que vai fazer
quando eu colocar essa minha entrada aqui, vai pegar todo aquele monstrinho, mais A2x2 de t, e elevar ao quadrado. Então, é isso que faz o sistema quando eu coloco essa minha combinação linear. E aí vem a pergunta. Isso aqui é igual a eu fazer uma combinação linear das saídas individuais, mais A2g de x2 de t? Isso aqui é igual a isso aqui, né? Isso aqui é igual a essa combinação linear, ou seja, A1y1 de t mais A2y2 de t, que no caso é A1 x1 de t ao quadrado, que é 1 vezes a saída 1, mais um A2 vezes a saída 2. Na verdade, não, né? Porque é o quadrado disso aqui, vai ser o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, essa relação aqui não se sustenta, não é satisfeito o princípio da superposição. Portanto, esse sistema aqui, ele não é linear. Ele é não linear. Tá? Porque o princípio da superposição não é satisfeito. Beleza? Então, essa é a ideia da análise da linearidade. Primeiro, eu vejo o que acontece quando eu jogo uma combinação linear de entradas. Eu vejo o que sai do sistema. E eu comparo isso com a combinação linear das saídas individuais. Né? Então, a pergunta é, se eu jogar um x1 no meu sistema, depois, é o mesmo sistema, tá? É o mesmo sistema G. Depois eu jogo um x2 desse meu sistema, tá? Aí a pergunta é, se eu jogar um A1 x1 mais A2 x2 nesse meu sistema, a saída aqui vai ser igual a eu pegar essa minha saída multiplicar por A1 e somar com essa minha saída multiplicada por A2? Vai dar igual? Essa aqui é a comparação que eu tenho que fazer, tá? Foi isso que a gente fez aqui. Não, ficou, né? Tecnicamente a gente faria assim, tá? Colocar uns ganhozinhos aqui, mas tudo bem. Bom, ok? Então essa que é a ideia da análise da linearidade, ok? Se não satisfizer o princípio da superposição, ele não é linear, ok? Tranquilo. Então a gente fica um pouquinho rendido naquela questão das séries e vals, ok? A segunda categoria é a invariância no tempo. O que seria um sistema invariante no tempo? O sistema invariante no tempo se, quando eu pegar uma entrada, só que deslocada no tempo, né? Se eu jogar uma entrada deslocada no tempo, a minha saída for a mesma saída, também deslocada no tempo, tá? Sofrendo do mesmo deslocamento. Na prática, ou melhor, em outras palavras, o que isso significa? Que se eu pegar uma saída agora, né? Vamos supor que eu tenho aqui, eu joguei uma entrada, em um certo instante t, eu obtenho um y de t, tá? Aí a pergunta é, se eu pegar nesse meu sistema, eu jogar uma entrada, só que deslocado de certo tempo, por exemplo, daqui a 2 horas, a saída vai ser igual àquela saída que eu tinha obtido também daqui a 2 horas? Essa aqui é a minha pergunta. Se isso for satisfeito, então quer dizer que meu sistema ele é invariante no tempo. Quer dizer que o comportamento do sistema não mudou conforme passou o tempo. Se eu pegar minha entrada e jogar daqui a 5 horas e obtiver o mesmo comportamento da minha saída, quer dizer que a dinâmica não mudou. Não quer dizer que a invariância no tempo não é em relação aos sinais de entrada e saída, é em relação ao comportamento do meu sistema. Se meu sistema se comporta do mesmo jeito, ele é invariante no tempo. Tá? Na prática, sistemas variantes no tempo, ou seja, que o comportamento muda conforme passa o tempo, são sistemas que, por exemplo, sistemas aerodinâmicos têm bastante disso. Né? Você tem um avião que a dinâmica vai mudando porque ele está consumindo combustível, então a massa dele vai variando, então o comportamento, a dinâmica dele vai tendo uma certa mudança no tempo, né? Foguete e tudo mais. Alguns sistemas que dependem, por exemplo, que a dinâmica, o comportamento é mais rápido, mais devagar, de acordo com a temperatura do ambiente, de acordo com a incidência de luz solar, sei lá, a gente pode até considerar como variante no tempo. Tá? Tecnicamente, todo sistema deveria ser considerado variante no tempo. Por exemplo, motores, sistemas físicos sempre tem um desgaste envolvido. Então, você sempre tem componentes ali que estão mudando conforme passa o tempo. Só que essa mudança, esse desgaste acontece de maneira tão lenta que não vale a pena a gente trabalhar com essa consideração.
né? Porque sistemas variantes no tempo, eles são bem mais chatinhos de trabalhar que os sistemas invariantes, tá? Você tem que fazer um controle para um sistema que está mudando a dinâmica é um pouquinho complicado. Então, para esses sistemas aqui, a variância no tempo é, por exemplo, um desgaste, nem vale a pena a gente considerar na prática como variância temporal, porque é muito mais complexo do que precisa, tá? E essa variância normalmente é super lenta, então não precisa mesmo, tá? Mas, então, tá aí o conceito. Como que a gente faz matematicamente para o sistema ele é variante no tempo ou invariante no tempo? Né? Aqui a gente vai usar aqueles conceitos daquela aula que a gente fez manipulação de sinais, deslocamentos, principalmente, que é um deslocamento que a gente está fazendo aqui. Vamos pegar, por exemplo, para ficar um pouco mais claro, o sistema cuja dinâmica é dado por t vezes x de t. Ou seja, o que esse sistema está fazendo? Está pegando a minha entrada e multiplicando por t. Então, essa que é a dinâmica desse meu sistema aqui. Eu estou pegando o que está aqui dentro e multiplicando por t. Para determinar se ele é variante ou invariante no tempo, né, eu preciso ver se essa igualdade é sempre válida. Tá? Então, eu vou gerar esse lado aqui, depois eu vou gerar esse outro lado aqui, e depois eu vou fazer a comparação das igualdades, se é igual ou não. Se for igual, é invariante. Se não for igual, então ele é variante no tempo. Né? Então, o que é o y de t menos a? O y de t menos a. Né? Ele vai ser, o y de t menos a, deixa eu colocar aqui, eu vou usar essa relação aqui. Tá? Então, o que é y de t menos a? Eu vou trocar tudo que é t por t menos a. Né? Tipo, eu vou trocar tudo que é t aqui por t menos a. Então, vai ficar t menos a, x de t menos a. Beleza. Agora, o que seria o g de x de t menos a? Ou seja, a aplicação da entrada deslocada. Aqui eu obtive a saída deslocada. O que seria a aplicação da entrada deslocada? Para isso, eu vou usar essa igualdade aqui. Tá? O g de x de t menos a, o que ele faz? O que faz esse meu sistema? Pega o que está aqui dentro e multiplica por t. Então, eu vou fazer isso. Vou pegar o que está ali dentro e multiplicar por t. Ok? É isso que faz o meu sistema. Eu aplico a entrada deslocada, ele vai pegar essa entrada e multiplicar por t, simplesmente. Vai dar isso aqui. Bem. Agora, a questão é, isso aqui é igual a isso aqui? Claramente, a gente consegue ver que não é igual, que são diferentes. Então, meu sistema ele é considerado variante no tempo. Ele não é invariante, variante no tempo. Eu jogar uma entrada deslocada é diferente de obter a saída deslocada. Ok? Em geral, quando a gente faz essa análise, quando a gente desloca a saída, a gente muda tudo que tiver t. Né? Na expressão inteira, tudo que tiver t na expressão, a gente altera quando a gente desloca a saída. Tá? Quando a gente aplica uma entrada deslocada, a gente só vai enxergar dentro do argumento do meu x de t. A gente só vai mexer no x de t. Ok? Um outro tipo de caso que dá um pouquinho de confusão, né, é esse tipo de sistema aqui. X de t igual y de t igual a x de 2t. Vamos supor que eu tenho esse sistema aqui. Tá? X de 2t. Vamos ver o que acontece aqui nos dois casos. Quando eu faço a saída deslocada, então o que faz esse meu sistema? Né? Ele pega um argumento e troca o t por 2t. Você lembra quando a gente fez na aula de deslocamento, contração, expansão de sinais, que eu falei, olha, tipo, quando a gente faz esse procedimento, por exemplo, de contração aqui, eu tô pegando t e trocando por 2t. Tá? Então, né, o que isso dá de diferença? Quando eu desloco a saída, eu vou trocar todos os t's por t menos a. Então, isso aqui fica x de 2t menos a. Tá? Então, aqui eu fiz, como se eu tivesse primeiro feito a contração e depois feito o deslocamento. Tá? Quando eu aplico uma entrada deslocada, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa minha expressão da saída e colocar o menos a na frente. Então, aqui primeiro eu fiz o deslocamento, depois eu fiz a contração. Então, primeiro eu fiz o x de t menos a, e o que eu fiz aqui para cá? Troquei o t por 2t. Dessa expressão aqui, que é o que faz o sistema, troca o t por 2t. Tá? Então, aqui é diferente, essa aqui é a diferença. Aqui eu faço, quando eu desloco a minha saída, troco todos os t's por t menos a. Né? Aqui, quando eu desloco a entrada, eu simplesmente coloco o menos a onde tiver a entrada ali. Né? Se fosse um sistema, por exemplo, uma mistura dos dois sistemas, então esse caso aqui também ele é variante no tempo. Tá? Se fosse caso misturado,
por exemplo, o y de t é x de t vezes 2x de t, o que seria o y de t menos a? Seria t menos a, x de 2t menos a. Estou trocando todos os t por t menos a. O que seria a saída resultante do deslocamento da entrada? Seria eu colocar o menos a aqui dentro do argumento do x. 2t menos a. Tá? Só para entender um pouquinho a coisa. Então, primeiro aqui eu faria o deslocamento da entrada e depois eu faria o processo de contração. O processo de contração ele atua só no t. Por isso que eu troco esse t por 2t aqui. Né? E ainda multiplico a parte de fora por um t. Ok? Esse que faz o meu sistema. Eu troco o t do argumento da entrada por 2t e ainda multiplico lá por t no final. Beleza? Então, esse que é o caso da invariância no t. A terceira análise é da causalidade. O sistema é causal se somente se excede o sistema não depender da entrada em instantes futuros. O que seria isso daqui? Seria se eu estou analisando se o sistema ele segue uma relação de causa e efeito. Tá? A saída de um sistema, de um sistema causal, ela só pode acontecer em decorrência de coisas que já aconteceram. Né? Por exemplo, se eu tiver um sistema, uma massa mola, por exemplo, né? Ele está se movimentando é porque alguém deu um pitaco nele, é porque alguém deu algum tapinha nele e fez esse sistema começar a se movimentar. Né? Se eu tenho uma bola que está no chão rolando, é porque alguma coisa fez ele rolar. Né? Um sistema não causal, ele seria não causal se ele dependesse de entradas que vão acontecer ainda. Tá? Então, o sistema seria não causal, seria antecipativo, se minha saída dependesse de uma entrada que ainda não aconteceu, uma entrada que vai acontecer lá para frente. Tá? E isso não acontece em nenhum tipo de sistema físico. Na nossa física, no nosso universo, as coisas seguem uma relação de causa e efeito. Né? Alguma entrada, alguma saída só aconteceu por causa da atuação de alguma entrada ou de algum outro efeito ali. Tá? Que seja interno, mas alguma coisa que aconteceu. Então, é assim que eu analiso a causalidade. Né? O sistema é causal se excede o sistema só dependendo da entrada em instantes passados, ou não dependendo da entrada em instantes futuros. Tá? Por exemplo, e essa análise até que facinho, né? Ela deu umas coisinhas, umas dificuldadezinhas, mas em tese ela é tranquila, né? Porque eu só vou comparar argumentos de entrada com argumentos de saída. Vamos supor que eu tenho isso aqui, y igual a x de t menos 2. Tá? Esse tema aqui ele é causal, né? Porque a saída no instante t depende da entrada a 2 segundos atrás, em t menos 2. Tá? Se facilita, então, ele é causal. A saída só depende da entrada em instantes passados. Tá? No caso da entrada a 2 instantes atrás. Se eu tivesse isso de t, por exemplo, igual a x de t mais 5, então ele seria não causal. Porque o que acontece aqui? Que a saída do sistema agora está dependendo da entrada daqui a 5 segundos. Então, tipo, o meu sistema começou a se mexer porque eu daqui a 5 segundos dei um tapa no meu sistema. Isso não faz nenhum sentido físico. Isso não é causal. Tá? Então, basicamente, eu vou comparar argumentos de entrada com argumentos de saída. Tá? Um outro caso, né, por exemplo, y de t igual a t mais 1 vezes x de t. Esse sistema ele é causal, sim, tá? Porque a saída no instante t só depende da entrada no instante t. Tá? Por exemplo, né, a gente pode colocar alguns valores de t para você enxergar. Vamos supor que t é igual a 0 aqui. Então, quer dizer que y de 0 vai ser igual a x de 0. Né? 1 vezes x de 0. O que seria o t igual a 1? Y de 1 é igual a 2 vezes x de 1. Então, o fato de eu ter esse termo aqui fora, tudo bem. Né? Ele vai ser uma constante. Eu sei que daqui a 1 segundo vai ser daqui a 1 segundo. Eu não sei a entrada daqui a 1 segundo. Mas não preciso saber, porque eu só preciso saber a entrada no mesmo instante que acontece a minha saída. Tá? Esse constante aqui só está multiplicando uma coisinha depois. Não estou dependendo, eu não preciso saber o comportamento de nada em t mais 1. Só estou multiplicando uma constante. Uma constante não, né? Um escalar aqui, que é um t mais 1. Tá? Então, esse tema ele é causal. Eu tenho que comparar argumentos com argumentos. Tá? Um outro exemplo aqui, que é tranquilo até, mas x de 2t, ele não é causal. Porque, por exemplo, se eu jogar t igual a 1, eu sei que y de 1 tem que ser igual a x de 2. Ou seja, a entrada está vindo depois da minha saída. Então, ele não é causal. Tá? E um último exemplo que causa bastante confusão é o caso do y de t
igual a x de menos t, o sistema que faz reversões no tempo. Tá? Esse sistema aqui, vamos fazer a estratégia de jogar alguns valores de t. Vou jogar t igual a 1. Então, eu tenho que y de 1 é igual a x de menos 1. Bom, tudo bem. Né? Tipo, a saída está dependendo, no instante 1 está dependendo da entrada no instante menos 1, que está no passado. Que aqui show. Mas e se eu colocar t igual a menos 1? Então tem que y de menos 1 é igual a x de 1. Ou seja, a saída no instante menos 1 está dependendo da entrada no 1. Então você, né, percebe que você tem que verificar para todo instante t. Para todos os possíveis instantes t. Até nos negativos. Que lembra que os instantes negativos, a interpretação que a gente tem são coisas que aconteceram antes da nossa análise. Tá? Mas nesse caso aqui, matematicamente, eu diria que ele não é causal. Porque a saída no instante menos 1 está dependendo da entrada no instante 1. Tá? Bom, a outra classificação é memória, que ela é tranquila. Né? Tipo, o sistema ele não possui memória se a saída no instante t depender da entrada apenas no instante t. Então, nesse caso, é que o sistema não pode depender... O sistema, para ele não possuir memória, né? Ele não pode depender da entrada nem no passado nem no futuro. Tá? Então, nesses casos aqui... Né? Esse caso aqui é um sistema que possui memória, porque a saída não depende da entrada no instante diferente de t. Esse aqui também possui memória, porque a saída depende da entrada no instante diferente de t. Esse sistema aqui, ele não possui memória. Eu vou dizer que ele é sem memória. Porque ele depende da entrada do próprio instante t. Tá? Então, ele é instantâneo. Aconteceu a saída, vai acontecer a entrada também. Ele não precisa ter uma memória do que aconteceu no passado ou no futuro, né? Que é estranho, mas a definição é exatamente essa. Tá? Se ele só depender da entrada do próprio instante de aplicação, então quer dizer que ele não possui memória. Essa questão de memória é uma característica, uma classificação que é das menos consideradas, utilizadas, que ela tem mais a ver com questões de quão caro vai ser, por exemplo, implementar o meu sistema. Né? Se eu tiver um sistema, for implementar um sistema que tem muito memória, eu preciso armazenar muitos elementos anteriores, quer dizer que eu vou precisar de bastante elementos armazenadores de dados, ou bastante elementos armazenadores de energia. Tá? Então, ele tem mais a ver com o custo do sistema do que com complexidade, qualquer outra coisa. Tá? Então, a memória acaba sendo importante para o sistema de ordem menor, a gente vai ver isso lá para frente, mas o sistema que tem menos memória, então é um sistema mais barato de ser implementado. Então ele tem mais a ver com custo do que qualquer outra coisa. E por fim a biboestabilidade, que é uma das classificações super importantes também. O que é biboestabilidade? Bom, bibo ele vem de bounded input, de bounded output, quer dizer que entradas limitadas, saídas limitadas. Então o que é o sistema biboestável? Ele vai ser biboestável, se somente C. Entradas limitadas em amplitude sempre resultarem em saídas também limitadas em amplitude para todo t. Tá? Então aqui eu vou comparar amplitudes de entrada e as amplitudes de saída. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho esse sistema, y de t, o primeiro sistema que a gente considerou na aula de hoje, x de t ao quadrado. Tá? Esse sistema ele é biboestável? Sim, porque se eu supor que o meu x é limitado, o meu y também vai ser limitado. Alguma coisa que é limitada elevado ao quadrado vai ser limitado também, mesmo que seja gigante, mas vai seguir sendo limitado. Então esse cara aqui, ele é bibo. Tá? Um outro exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Esse aqui. Esse termo é biboestável? Né? Esse aqui, ele vai ter um problema, porque se eu jogar um x de t, vamos supor que é x igual a 1, a entrada é igual a 1. Né? Se a entrada for igual a 1, por exemplo, x de t igual para todo t, ou seja, que é uma coisa super limitada, né? Tipo, está limitado em 1, constante, eu vou ter y de t igual a t. Ou seja, um cara que vai crescendo indefinidamente. Tá? Porque lembra que eu tenho que fazer para todo t, inclusive os t's infinitos. Tá? Então, ele está indo para todo t. Portanto, esse sistema não é bibo, porque pode acontecer de eu jogar uma entrada limitada em amplitude e minha saída ser ilimitada em amplitude. Então, o que eu tenho que fazer, basicamente, aqui é analisar se, termo a termo, do lado direito aqui da igualdade, se os elementos são todos limitados ou se aparece algum termo que possa ser infinito, possa ter d para infinito. Nesse caso, meu x de t, por hipótese, ele é limitado em amplitude, ok?
Só que o t ele tende para o infinito. Então ele não é bibestável. Tá? Um outro exemplo aqui, vamos supor que seja y de t igual ao exponencial de x de t. Tá? Bom, ele não é linear, porque a exponencial da soma não é soma das exponenciais, é um exemplo legal para vocês fazerem depois. Só que esse sistema aqui, ele é bibestável. Por quê? Porque eu estou supondo que x é uma coisa limitada, e exponenciais de coisas limitadas também são limitadas. Mesmo que seja gigante, tá? Tipo, mesmo que... o meu x ele pode ir até 1000. Nossa, exponencial de 1000 é uma coisa enorme. Só que é uma coisa enorme limitada. Ele não foi para o infinito, ele parou num ponto porque meu x ele parou num ponto. Tá? O meu x ele tem a hipótese que ele tem amplitude limitada. Então ele é bibestável. Tá? Então essa análise de estabilidade que a gente faz, a gente compara as amplitudes de entrada com as amplitudes de saída. Tá? Para todo t possível. Beleza? Né? Um outro exemplo bonitinho aqui é y de t igual a 1 sobre x de t. Que esse cara aqui não é bibo, porque se meu x for igual a zero, que é a amplitude limitada, o meu y vai para o infinito. Tá? Então ele tem uma singularidade, né? Então ele também não é bibestável. Beleza? A análise de estabilidade, ela futuramente, quando a gente faz controle, ele vai ser um objetivo nosso de controle. Né? A gente vai querer que sistemas sejam estáveis. Sistemas instáveis são sistemas que explodem, que saem do nosso range de operação, que caem, se for tipo um pêndulo, um robô, um avião, coisas que caem. Então, instabilidade é sempre coisa ruim. Instabilidade sempre coisa ruim, não sei. Né? Mas instabilidade é o que a gente procura bastante evitar, sem usar termos aqui de bem ou mal, mas é uma coisa que a gente procura evitar quando a gente faz o controle. A gente sempre quer que as coisas sejam estáveis. Tá? Então, essa análise de bibestabilidade, ela no futuro vai ser o nosso objetivo de vida. Tá? Então, por fim, recapitulando, linearidade, que ela dá uma noção de se eu consigo quebrar o meu problema, um problema grande. Linearidade, então ela dá essa noção, se eu consigo quebrar um problema grande na análise de vários problemas pequenininhos, né? Então isso facilita bastante, lá séries e tudo mais, a gente consegue quebrar um grande problema em várias partes menores. Se a gente consegue, sistema linear, a gente consegue fazer isso. Então ela dá uma facilidade na resolução de coisas. Variância no tempo. Se a dinâmica do meu sistema não muda conforme passa o tempo, então se eu sei que a dinâmica do meu sistema, o comportamento do meu sistema vai ser sempre o mesmo, então eu posso resolver ele sempre da mesma maneira também. Então isso dá uma noção da facilidade de lidar com esse meu sistema. Causalidade. Ela me dá uma noção da factibilidade daquele meu sistema. Se esse meu sistema ele é implementável, ele pode existir de maneira física. Tá? Se uma representação matemática do sistema for uma representação não causal, quer dizer que eu não consigo gerar um sistema físico, né? Pelo menos não sem dar umas migués aí. Né? Memória tem a ver com o custo do sistema, custo de implementação. E bibestabilidade é o nosso objetivo no final das contas. Né? A gente vai querer, em algum momento, que nossos sistemas sejam estáveis. Tá? Então, entender essas classificações vão ser importantes para a gente entender várias coisas aqui dessa parte de sistemas. Beleza? Então é isso por enquanto. Valeu. Até mais.